prazer, Natália. Oi, Natália. Primeira prenda da primeira região tradicionalista. Tudo bom? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Quando chegar lá, pertinho dos 9 minutos, eu te aviso. Tá bom, então tá, obrigada. Então, boa tarde a vocês. Natália, primeira prenda da primeira região tradicionalista. Eu vou apresentar a minha mostra folclórica, que é sobre os ritos de passagem, as cerimônias, as crendices e superstições das cerimônias de casamento, com ênfase na atuação da mulher responsável pela propagação dessa tradição. O casamento, ele é muito antigo, ele tem data de 2.500 anos antes de Cristo, e a maioria das crendices e superstições, elas são originárias da Roma e da Grécia. Inicialmente, é necessário definirmos o conceito de crendice e superstição. O folclorista Antônio Augusto Fagundes define como crendice tudo aquilo que a gente crê e não possui certo de medo, enquanto superstição é tudo aquilo que a gente crê e teme. E os ritos de passagem são aqueles que, envolvidos com o nosso folclore do Rio Grande do Sul, eles são incentivados pelas mulheres como uma forma de marcação do tempo, principalmente da fase juvenil para a fase adulta. E o casamento é recheado dessas crendices e superstições. Eu particularmente escolhi esse tema para apresentar a vocês, pois quando eu iniciei o meu trabalho no concurso regional, os meus pais, eles estavam completando bodas de prata, estavam fazendo 25 anos de casado. Então, como era um motivo muito especial para a família, mas também uma forma de eu homenageá-los, eu decidi fazer esse trabalho para apresentar para vocês. E desde os crendices e superstições, nós temos vários trabalhos a serem apresentados, mas também nós temos várias crendices que são presentes e que muitas vezes as pessoas executam e não conhecem a sua origem. Como, por exemplo, a posição da noiva no altar, que ela deve estar à direita do noivo, pois à direita do noivo ele carrega um florete, uma espada, porque antigamente era muito costume as pessoas, e da época medieval, raptar a noiva. Então, assim, era uma forma dele protegê-la. E também o vestido de noiva carrega inúmeras superstições, a começar pela coloração do vestido. Muitas pessoas acreditam que o vestido de noiva preto não deve ser utilizado porque representa luto, tristeza, e se tu não queres ter um casamento bem sucedido, não deve utilizar o luto. Então, eu pesquisando, eu descobri várias outras teorias. Primeiro, a dos povos colonizadores, do povo pomerano, como eu tenho para apresentar para vocês, que é da localidade entre a Áustria e a Alemanha, que eles vieram para o Rio Grande do Sul. E assim como eu fui homenagear os meus pais, eu fui pesquisar as minhas origens, que são indígena, e a minha mãe é descendente de polonesa. Então os poloneses, eles também trouxeram esse vestido preto. E eu entrevistando uma senhora no município de Mariana Pimentel, que esse município tem uma relação com os meus familiares e também é de descendência polonesa, ela me contou outra teoria do casamento com vestido de noiva preto. Porque na localidade onde eles se encontravam, o fotógrafo não podia estar lá na cerimônia, era tudo muito precário. Então, quando ele passava lá, era uma vez por ano, e aí, quando ele passava, ele aproveitava e tirava foto de todos os casamentos que aconteceu durante aquele ano. Então, pelo fato das noivas não serem mais virgem e carregar muito esse simbolismo de não ser pura, elas utilizavam o vestido preto, que era comum dos domingos. O vestido de noiva branco, ele representa a pureza, a virgindade, tudo aquilo que a noiva quer passar para os seus convidados, uma forma mais serena. Nós ainda temos o vestido de noiva azul, que representa a fidelidade, enquanto o vestido de noiva verde, ele representa o contrário, a infidelidade. Porque antigamente, quando as mulheres faziam suas despedidas de solteiro ou traíam um noivo na véspera do casamento, elas voltavam com as roupas cheias de gramíneas. Então esse significado de verde trazia de traição. E ainda o vestido, ele tem várias crendices e superstições. Uma delas é de colocar o nome da amiga solteira na barra do vestido, pois o altar, ele deve ser o mais bem decorado possível naquela cerimônia, pois ele representa o encontro da terra com o céu. Então, o trajeto que a noiva faz até o altar, ela estaria abençoando o nome dessas noivas, que seriam as próximas a casar. Ainda relacionado ao vestido e a todos os outros adereços do casamento, desde o véu, a grinalda, o rosário, todas as joias também, está a utilização ou não das pérolas. Há quem acredita de que a maior quantidade de pérolas que tu colocar no teu casamento será que tu vai chorar
na vida dos nubentes. Enquanto há quem acredita ao contrário, de que quanto maior o número de pérolas no casamento, é o quanto tu não vai chorar a tua vida de casado. Eu, entrevistando uma senhora que há 26 anos é costureira de vestido de noiva na cidade de Guaíba, ela me contou que ela conhece essa crendice da parte de não colocar pedrarias de pérolas no vestido da noiva. Inclusive, ela me contou que quando as noivas vão lá para ela fazer o vestido, ela comenta de não colocar as pérolas, costurar com qualquer outra pedraria, menos as pérolas. E vários outros significados nós temos, como o brinde, que ele tem data de 450 anos antes de Cristo. E ele deve ser em forma de infinito, esse enlace, para representar a união, a partilha que eles terão da vida a dois. E também relacionado a essa união está a primeira fatia do bolo, pois ela deve ser alimentada de acordo com todos os convidados, mas a primeira fatia deve ser partilhada entre os noivos para representar essa união. E tem outra crendice muito tradicional em que os noivos oferecem aos seus convidados uma fatia de torta e dentre os convidados uma fatia será premiada com uma aliança. E então, é essa crendice que eu tenho para oferecer a vocês, que a quem acredita, por favor, quem será o sorteado com a aliança, se for solteiro, será o próximo a casar. Fique à vontade, por favor. Mas quem já foi casado, não sei se a senhora é casada, mas quem já foi casado e se for premiado com a aliança é o fortalecimento da sua união. E agora ali, tem que procurar a aliança? Isso. Enquanto eu vou finalizando a minha apresentação. Nós temos também o buquê das noivas, que ele antigamente era realizado com flores da laranjeira, porque no tempo medieval as pessoas, o universo não tomava banho. Então, como uma forma de querer que a noiva não precisava se tomar banho mesmo na noite de núpcias, era composto um buquê com as flores mais aromáticas e ervas possíveis. Já a grinalda, ela tem um significado também com os espinhos de laranjeira, porque dentro do casamento temos várias explicações, ninguém achou ainda? Não? Mas tem uma aliança. Ah, sou eu. Oh, seremos um próximo casamento, então. Meu Deus. Tô começando a suar frio. Relacionado com a grinalda, nós temos uma grande superstição do afugentamento dos maus espíritos, pois os noivos são grande posse de felicidade no dia da cerimônia. Então, acredita-se que os espíritos estão rodeando a noiva. Nós teremos o significado das daminhas, pois se a gente analisar, elas estão mais vestidas próximo à noiva do que os convidados, com algum adereço nas mãos, com algum adereço no cabelo, como forma de fuga dos maus espíritos. Daí também o significado da marcha nupcial, das latinhas atrás dos carros dos recém-casados, pois o maior número de barulhos possíveis, nós teremos a fuga dos maus espíritos. Também relacionado à grinalda, nós teríamos esses espinhos para afugentar os maus espíritos, pois os noivos querem sempre a maior felicidade para eles e também para os convidados. Nós temos as alianças, que elas são em símbolo circular, para representar a união, o infinito, todo aquilo que eles pretendem na vida a dois. E ela deve ser posta no quarto dedo da mão esquerda, que nós chamamos de dedo anular, pois nele contém uma veia que se conecta direto ao coração. Então traz todo o significado dessa anatomia, mas também do romantismo. Ainda nós temos os bem-casados, pois eles representam toda a felicidade que os noivos querem repassar aos seus convidados. E a minha lembrancinha para vocês também é um bem-casado, que depois vou estar distribuindo. Ainda nós temos os... 9 minutos? Obrigada. Ainda nós temos os santos, que os santos casamenteiros, na verdade, são vários. Principalmente o Santo Antônio, que todo mundo conhece, mas há uma mística, que as promessas feitas a Santo Antônio devem ser feitas pelas mulheres mais novas. As mulheres que ficam para titias, como nós chamamos, devem fazer uma dança em promessa a São Gonçalo, que também é o santo casamenteiro. Ainda, relacionado a isso, nós temos o sincretismo no casamento, que na origem do candomblé, da Umbanda, nós temos a orixá Oxum regendo por isso.
Então, eu relacionei a vida da minha bisavó com a vida dos meus descendentes, da união dos meus pais, que eu tinha para apresentar para vocês. E a partir disso, eu fui trabalhando. Então, eu fui em várias localidades, como nas reservas indígenas, para saber e comparar o casamento deles. Eu fui em duas, que foi na reserva indígena de Tepete Araju e Mariana Pimentel, e na Taquarembó, que era em Barra do Ribeiro. Ainda eu fui na cidade de Mariana Pimentel, pois a minha bisavó foi trazida da Polônia lá para aquela localidade. Entrevistei a senhora Hilda, que foi a que me disse das pérolas. Ainda os meus dindos, os padres das igrejas, principalmente da cidade de Guaíba, que é onde eu resido. E também a minha dinda, que foi onde eu tive a primeira relação com o casamento, onde eu fui aia. Não sei se vocês têm alguma pergunta a me fazer, estou à disposição. Isso. Essa dança eu acho que eu vou anotar. Seu Gonçalo, eu acho que eu vou anotar essa dança. Ainda bem impactado. Ah, eu sou eu. Vocês Eu querem? na esperança de aqui. Formiga, eu já sou. Desculpa, a Obrigada. gente não comenta. Capaz, Mas é que capaz. a gente Eu entendo. É diferente. Tu quer levar aliança Eu vou de levar. lembrança? Eu posso limpar pra ti. Não? Eu lembro que eu dou uma lambida aqui. Vocês são... Como é que foi a pesquisa? Quando a gente trabalha com pesquisas relacionadas à história da família, é bastante interessante porque a gente descobre coisas que não se sabe, né? Como é que foi essa relação com a tua família? Foi bem emocionante. Primeiro, pela união dos meus pais, que é uma data comemorativa dos 25 anos, mas também exatamente porque eu descobri coisas que eu jamais imaginava da família. Como a existência desse baú, que veio com os meus tataravós da Polônia, foi repassada pela minha bisavó. E também tem a crendice que a noiva, no enxoval, ela sempre tem que levar alguma coisa da sua avó ou da bisavó, para o seu casamento ser bem sucedido. Então, eu disse que esse baú já era meu a partir da mostra, mas então eu fui descobrindo várias coisas, várias atividades que eles praticavam, principalmente do casamento polonês, que eu não tinha essa dimensão, de leilão da noiva, por que a gente coloca o dinheiro no sapato, porque antigamente a noiva era leiloada entre os convidados, entre os participantes. Então, eu descobri coisas que ressaltaram a importância e a união da minha família, mas também esses caracteres envolvidos no casamento. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Sucesso. Obrigada.